Olá, irmãos, tudo bem com vocês? A paz de Cristo para todos. Por ocasião da festa de Corpus Christi, nesta quinta-feira, vamos conhecer mais um milagre eucarístico que vai alimentar a nossa fé. Lembrando que nossa fé em Jesus eucarístico não tem como base tais milagres, mas eles confirmam de forma extraordinária o que Jesus ensinou na última ceia, que ele, o próprio Deus encarnado, está presente realmente e substancialmente em corpo, sangue, alma e divindade em cada hóstia e gota de vinho consagrados, eucaristizados. Bem, vamos lá. Na cidade de Santa Catarina de Siena, temos um milagre eucarístico que data de 1730. No dia 14 de agosto, a igreja de São Francisco foi assaltada. Os ladrões levaram 351 hóstias consagradas. Isso mesmo, 351 hóstias consagradas. A cidade inteira se mobilizou, suspendendo inclusive festas religiosas. O curioso foi que 3 dias após o roubo, as hóstias foram encontradas no cofre de esmolas de outra igreja, na igreja de Santa Maria de Provenzano. Foi constatado que se tratavam das mesmas hóstias e contaram-se 348 hóstias inteiras e 6 metades. O povo então fez uma procissão para levá-las para a igreja assaltada, tendo como portador o arcebispo Alessandro Zondadari. Não foram consumidas como previa o direito canônico, porque os fiéis, eles queriam adorá-las para reparar o ato criminoso e profano do roubo. Tais hóstias foram guardadas no local apropriado, em um sacrário, e de algum modo acabaram sendo mantidas naquele lugar. O procedimento correto, o procedimento ordinário, é que as mesmas hóstias deveriam ter sido consumidas. Uma teoria histórica, no entanto, afirma que o povo de Siena e das cidades vizinhas queriam adorá-las continuamente para reparar a profanação, como já dito, e por isso não foram consumidas. O tempo se encarregaria de deteriorá-las. A segunda teoria é mais plausível. As hóstias estariam ainda sujas, apesar de terem sido limpas superficialmente, não sendo, neste caso, necessário consumi-las. Logo, nesta segunda teoria, também teriam optado por esperar a deterioração natural. No entanto, 50 anos depois, o padre Carlo Vipera, da ordem franciscana, examinou as hóstias no dia 14 de abril de 1780 e as encontrou frescas e incorruptas. Elas estavam completamente intactas, não apresentando nem coloração diferente do tempo de sua fabricação. A deterioração natural não aconteceu e o milagre estava indicado. Nos séculos que se sucederam, as hóstias foram submetidas aos mais diversos exames científicos para comprovar a autenticidade do fato milagroso. Nos anos anteriores, vale dizer, algumas hóstias foram distribuídas e consumidas. As 230 restantes foram colocadas em um cibório novo e qualquer posterior distribuição foi proibida. Mas aconteceram novas investigações. Uma nova análise, ainda mais detalhada, foi realizada em 1789 pelo arcebispo de Siena, Tibério Borghese, com teólogos e cientistas. Após ter examinado as hóstias com o microscópio, a comissão declarou que eram perfeitamente intactas e não demonstravam nenhum sinal de deterioração.
Neste mesmo ano, 1789, um teste muito interessante foi realizado. Hóstias não consagradas foram colocadas em uma caixa selada. 10 anos mais tarde, foram examinadas e encontradas completamente desfiguradas. Em 1850, 61 anos depois do fechamento da caixa, as hóstias não consagradas foram reduzidas a partículas de uma cor amarela escura, enquanto que as 230 hóstias consagradas milagrosas, as de Siena de 1730, conservaram o seu frescor original pelo mesmo tempo e além, logicamente. Ao longo dos anos, outros exames foram realizados, mas o mais significativo foi o de 1914, empreendido por ordem do Papa Pio X. O arcebispo selecionou um distinto grupo de investigadores com cientistas e professores de Siena e de Pisa, juntamente com teólogos e oficiais da igreja. Testes químicos executados sobre fragmentos das hóstias milagrosas provaram que tais hóstias foram preparadas sem as precauções científicas que poderiam mantê-las preservadas por um período de poucos anos. A comissão concluiu que a preservação era extraordinária. Se as hóstias tivessem sido preparadas para se conservarem, alguns anos se passariam, mas as mesmas não foram preparadas e o milagre já durava 184 anos. O professor Ciro Grimaldi, professor na Universidade de Siena e diretor do Laboratório Químico Municipal, era o principal cientista da comissão de 1914. Mais tarde, escreveu um livro com detalhes preciosos sobre o milagre de Siena, intitulado Um Cientista Adora. Em 1914, declarou que a farinha em grão é o melhor terreno de cultura de micro-organismos, parasitas animais e vegetais e fermentação láctica. As partículas de Siena estão em perfeito estado de conservação contra as leis físicas e químicas, não obstante as condições de tudo desfavoráveis em que foram encontradas e conservadas. Um fenômeno absolutamente anormal. As leis da natureza foram invertidas. O vidro em que foram encontradas possui mofo, enquanto a farinha se revelou mais refratária do que o cristal. Em 1922, outras investigações foram conduzidas na presença do cardeal Giovanni Tatti e do arcebispo de Siena de Montepulciano, de Foligno e de Grosseto. Os resultados foram os mesmos. Em 1950, as hóstias foram submetidas a novos exames e colocadas em um cibório mais novo. Apesar das precauções, outro roubo sacrílego ocorreu na noite do dia 5 de agosto de 1951. O ladrão deixou as hóstias no canto do tabernáculo e levou somente o cibório. O arcebispo da cidade contou 133 hóstias e as selou em um novo recipiente de prata. Mais tarde, após serem fotografadas, foram colocadas em um recipiente mais elaborado, que substituísse o que tinha sido roubado. As hóstias milagrosas são exibidas publicamente em várias ocasiões, especialmente no dia 17 de cada mês, comemorando o dia onde foram encontradas após o primeiro roubo, em 1730. Na festa de Corpus Christi, as mesmas são conduzidas em procissão triunfante a partir da igreja pelas ruas da cidade. Muitos distintos personagens adoraram as hóstias consagradas,
como São João Bosco e o Papa João XXIII, que inclusive assinou o Livro dos Visitantes no dia 29 de maio de 1954, ainda quando era o bispo de Veneza. Apesar de incapazes de visitar as hóstias milagrosas, os papas Pio X, Benedito XV, Pio XI e Pio XII emitiram indicações de interesse e admiração profundos. Com voz unânime, fiéis, padres, bispos, cardeais e papas se maravilharam e adoraram as hóstias de Siena, reconhecendo nelas um milagre permanente, completo e que resiste há 250 anos. A Igreja assegura que, embora tenham sido consagradas em 1730, por terem mantido conservação perfeita, ainda são realmente e verdadeiramente o corpo de Cristo, e por isso podem ser adoradas. Se não houve a deterioração natural, continuam sendo Jesus Eucarístico. O Papa Paulo VI, no Congresso Eucarístico de Pisa, na Itália, falou sobre a presença real de Cristo na Eucaristia e lembrou o testemunho do milagre de Siena. Paulo VI disse: assim é, Cristo está realmente presente no sacramento eucarístico. Falamos isso para dissipar as incertezas diante das tentativas de dar outras interpretações à doutrina tradicional e autorizada da Igreja. Cristo vivo e selado no sinal sacramental está realmente presente. Não é palavra vã, não é sugestão supersticiosa ou fantasia mítica. É a verdade. Também João Paulo II visitou Siena como peregrino para celebrar os 250 anos deste sinal extraordinário de Deus. Um milagroso caso de conservação da matéria que desafia as leis naturais. Uma prova do poder sem limites de nosso Deus, que é amor e misericórdia e que se faz alimento para nos salvar. Bem, gente, se vocês gostaram, deixem o seu like, compartilhem, se inscrevam no canal, fiquem com Deus, desculpe qualquer coisa e até o próximo vídeo.